E aí pessoal, aqui é o Gustavo e esse daqui é o canal Como Desenho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre erro no desenho. Depois que você erra um desenho, será que tem como você consertar aquele desenho? Eu não estou falando assim de consertar no sentido de você fez uma arte digital, você vai lá e dá um Ctrl Z, você pega a borracha e apaga, nada disso não. Eu estou querendo dizer assim, você faz um desenho, você finalizou o desenho completo, e aí depois que você finalizou, talvez você já até postou nas suas redes sociais lá, você viu que aquele desenho ele tinha alguma coisa para melhorar. O que dá para fazer depois que isso acontece? Então, a gente vai ver isso nesse vídeo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso enquanto eu desenho o personagem Natsu. Por que eu resolvi falar desse tema nesse vídeo? No meu último vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre colorir com lápis de cor e colorir na pintura digital. E como eu falei várias e várias vezes naquele último vídeo lá, eu não sou um mestre do lápis de cor, mas eu estou aprendendo bem. E aí eu fiz esse desenho aqui, ó. Fiz esse desenho aqui, se vocês quiserem ver o processo de produção dele, é só vocês clicarem no card que está aparecendo aqui, ou aqui, onde a gente vai colocar. E aí vocês vão conseguir ver o vídeo completo, onde eu faço a pintura tanto dele no lápis manual ou a pintura no digital também. Só que sabe aquela sensação estranha que dá de que depois que você termina o seu desenho, você olha para o desenho, durante o processo estava tudo ficando bom. Na hora que você termina o desenho, você sabe que alguma coisa ficou estranha, só que você não sabe o que acontece. Se isso acontece com você, você tem costume de desenhar e depois que você termina o desenho, você acha que alguma coisa ficou estranha nele, coloca aqui nos comentários para eu ver. Eu sei que isso acontece muito comigo. E aí depois que eu terminei esse desenho aqui, eu tava olhando assim e alguma coisa nele eu não gostei. Mas eu acho que eu consegui perceber uma coisa que ficou errada no desenho. E essa vai ser a parte mais importante do vídeo, que vai ser: tem problema errar o desenho? Nós vamos ver sobre isso. Mas, com os erros que eu vi nesse desenho ali, eu consegui fazer esse desenho aqui, ó. Viu a diferença daquele desenho para esse daqui? Então, durante o vídeo agora que você vai ver eu desenhando e colorindo ele, eu vou explicar quais que foram as diferenças que eu fiz desse desenho do Kakashi para esse desenho do Natsu, beleza? Então, bora pro desenho. Primeiramente, vocês estão vendo aí que tá dando a impressão que eu tô passando lápis para lá e para cá e não tá acontecendo nada, né? Tá tudo branco. Mas no outro vídeo eu comentei sobre você fazer um RAF, né? Um rascunho com um traço bem solto assim para ver o gestual do desenho antes de você começar a blocar ele. É isso que eu tô fazendo nesse momento aí. Eu tô passando grafite, só que eu tô passando com a mão tão levinha para ele ficar um traço bem solto que acabou que não deu nem para ver muito bem no papel o que é que eu tô fazendo, mas tem um traço cinza ali bem clarinho que se você reparar dá para ver. Qual que é a intenção de fazer esse traço cinza por baixo? Era para eu ter a noção de onde seria o espaço que eu teria para fazer o desenho. Na referência que eu peguei, a cabeça, o topo da cabeça do personagem, ele não está aparecendo. Então foi por isso que eu queria ter a certeza de que eu iria ter a mesma dimensão no papel do que na imagem de referência que eu estava tendo. Quando eu vou fazer esse traço com o traço vermelho, com o lápis vermelho, que na verdade eu estava fazendo a blocagem do desenho, quando eu fui fazer o círculo da cabeça dele, você pode ter um pouco de dificuldade justamente porque você não está utilizando o círculo dentro do papel. É como se uma parte do topo da cabeça dele, que faz essa bolinha que desenha a cabeça dele, saísse do papel. E aí para você fazer isso é só você simular que você está desenhando um círculo completo, mesmo onde ele não tem papel. Logo em cima da cabeça dele está aparecendo um pedaço do desenho do Naruto e eu fiz um movimento com a mão, como se eu estivesse desenhando o círculo e passando para aquele papel ali, mas sem encostar o lápis. E aí eu consegui fazer um círculo perfeito na folha que eu estava desenhando, mas mantendo a dimensão da cabeça dele como seria se tivesse mais papel para cima. Logo depois eu tracei o centro do rosto dele,
Também tracei os olhos, dividi no meio, né, a cabeça, fiz o nariz, a boca. Agora eu estou traçando os olhos. E as dimensões do desenho nesse momento da blocagem, elas são muito importantes, porque esse traço vermelho, ele sai depois, tanto se você colorir com lápis de cor, quanto se você colorir no digital. No digital, então, ainda é mais fácil, que na hora que você escaneia o desenho, ele já sai. O próprio scanner, dependendo da configuração, já remove esse traço vermelho. Bom, mas o que foi de diferente desse desenho que eu percebi para aquele desenho do Kakashi que eu fiz no vídeo anterior? Uma coisa que eu percebi de diferente, que na verdade não é bem um erro, mas talvez você possa considerar isso como um erro quando acontece no seu desenho. É quando você pega uma referência para fazer e aquela referência ela não fica igualzinha, exatamente igual ao desenho que você pegou na hora que você faz. Isso é um problema? E não, cara, pra mim isso não é um problema, porque primeiro que se você estiver pensando em fazer fanart, como o próprio nome já diz, é uma arte de um fã, não uma cópia do desenho que você está pegando. É claro que quando você está aprendendo a desenhar, você fica com vontade de que o seu desenho fique o mais parecido possível, né? Praticamente igual ao desenho original. Mas aí não é uma fanart, é uma cópia, né? Com certeza você pode ter plena certeza de que por mais que você desenhe igual, o seu desenho ele vai ter um pouco do seu traço, né, da sua personalidade. Então não é um erro quando você faz um desenho, você consegue perceber que é aquele personagem que você estava querendo desenhar, mas ele não sai 100% igual àquele desenho que você pegou como referência. Então, se o seu desenho sai um pouquinho diferente, não se preocupe. Dependendo de como é que ficou, se ficou até um pouco mais estiloso, dependendo do seu gosto, isso é até bom. Significa que você está começando a adquirir um traço próprio. E aí sim você vai estar fazendo fanart, né? Você vai estar fazendo os seus personagens que você gosta, ou você vai estar fazendo o personagem que você gosta de um anime ou de um desenho famoso com o seu traço. E aí as pessoas podem começar a gostar do seu traço também. Mas um outro ponto que pode acontecer também é você tá tentando fazer um desenho parecido com o original e aí, não porque você quis, né? Não porque você tem aquele traço, mas ele saiu diferente. Foi o caso que aconteceu do Kakashi do último vídeo que eu desenhei, que ele tá até ali no cantinho superior direito. Depois que eu terminei o desenho, eu tinha alguma coisa que estava me deixando incomodado, assim, ele estava me deixando com a sensação de estranheza de que não estava muito bom. Eu percebi que algumas coisas anatômicas nele não estavam perfeitas, mas isso daí também não era o que estava me incomodando. Justamente a parte que estava me incomodando é essa que eu estou mexendo no Natsu agora, que era a arte final. Eu fui dar uma olhada e as minhas referências de arte final, desde sempre assim, foram umas referências um pouco mais, entre aspas, assim, né, diferentes do estilo do anime. Tem um desenhista, por exemplo, o desenhista do Hellboy, né, o Mike Mignola, ele tem uma arte final muito pesada, assim, cheio de manchas mais escuras, né, de nanquim, manchas pretas no desenho e tal. E isso faz com que o desenho tome um aspecto diferente. E outros desenhistas também que eu gosto, que tem uma arte final mais carregada, por assim dizer. E eu percebi que o resultado que eu estava buscando do Kakashi no anime, eles não são assim. Eles preocupam mais em fazer determinados efeitos com cores e não com peso de linha na arte final. E aí o que eu fiz? Prestei atenção nisso, eu errei no desenho anterior, que era o desenho do Kakashi, mas eu consegui melhorar o meu desenho. Então essa que era a dica que eu tinha para vocês. Se vocês fizerem um desenho e vocês sentirem que aquele desenho não ficou bom, vocês puserem na cabeça que vocês erraram o desenho, não fique preocupado com isso. Preocupe-se mais em como que você pode melhorar o próximo desenho. Porque errar não é totalmente ruim para você. Quando você erra e consegue perceber que você errou, você consegue prestar atenção nesse erro no próximo desenho e assim por diante. Hoje você errou, amanhã você corrige aquele erro, mas vai ter outros erros e aí você vai melhorando cada vez mais. A vida é assim, né? E no desenho é a mesma coisa. O desenho, a habilidade com o desenho, ele vem através da constância. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, melhor você vai ficar. E essas melhorias só vêm através do erro. Quando você erra no seu desenho, você consegue prestar atenção naquele erro, você consegue melhorar o seu desenho. E é assim que você melhora.
errando, 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 errando cada vez mais. Então, se tem um conselho que eu dou para você que está começando agora é erre nos seus desenhos. Mas não é errar de propósito, é errar porque você está fazendo uma coisa ruim e você não sabe o que você está fazendo. Tente fazer o seu melhor, e o seu melhor, se você for iniciante, provavelmente não vai ser perfeito. E não tem problema. Se o seu melhor, se você conseguir dar o seu melhor no seu desenho, você vai errar, você estuda o que você fez de errado baseado nas referências, baseado nas pessoas que já estudam desenho há mais tempo que você e estão dispostas a te ajudar, e aí com esses erros você vai conseguir evoluir. Então, é errando que se aprende, né? Já dizia o ditado. Olha só a prova desse ditado de que é errando que se aprende. Repara só como é que ficou aquele último desenho meu do Kakashi em questão de coloração em comparação com esse. Aquela arte final carregada que eu fiz no desenho anterior me atrapalhou de conseguir os efeitos certos que eu precisava para definir volume, definir a sombra e luz naquele tipo de desenho. Nesse daí eu já estava me sentindo muito mais confortável com a arte final que eu tinha feito, e isso me ajudou a, na hora de colorir o desenho, já conseguir entrar com a cabeça melhor para fazer o colorido, porque naquele desenho do Kakashi lá, quando eu estava começando a colorir ele, eu já percebi que já tinha uma coisa esquisita no desenho, e aí mesmo assim eu cometi o erro de insistir e terminar ele. Ele não ficou um desenho ruim, mas poderia ter ficado um desenho melhor. Nesse daí eu já senti que a arte final já ficou boa, e agora o colorido ele só vai incorporar ainda mais na arte final, valorizar ainda mais ela. Como eu falei, o colorido, as cores, né, nos animes eles são uma das partes principais. Isso daí é uma das principais coisas que vai determinar volume, a própria composição da imagem também vem muito com as cores. E você vai perceber que nesse desenho aí eu consegui executar isso bem melhor por causa de determinadas técnicas que eu usei que eu não utilizei no outro desenho. E quando você faz isso, você pega algumas técnicas que você percebe que você deveria ter usado no desenho anterior, mas que acabou por algum descuido não usando, e usa elas no próximo desenho, você vai ver que o seu resultado vai ser bem melhor. Olha só como que nesse desenho aí eu consegui aplicar bem melhor as luzes, as sombras, consegui dar os efeitos corretos que eu queria fazer nos tecidos também para diferenciar tanto a pele dele quanto essa parte do cachecol aí que ele usa, dessa gola da roupa dele, né? Até o volume da roupa dele também ficou bem melhor do que o anterior. Nesse desenho aí também eu consegui explorar melhor os volumes que você consegue através da cor, como eu já comentei, justamente por não ter feito isso no aquela arte final pesada. Se eu tivesse tentado dar peso de linha em algumas partes do desenho, talvez isso me atrapalharia executar algumas misturas de cores, sombras e coisas desse tipo. Essa parte dos olhos também eu achei bem legal de fazer, porque como ele está num ambiente que não é um ambiente iluminado com essa luz artificial que nós temos dentro de casa ou em algum ambiente controlado, eu fiz o olho dele meio amarelado, assim, para dar a sensação de que a luz do ambiente tinha mudado a cor do olho dele. E aí eu achei que deu um efeito bem legal, em vez de colocar o olho branco, colocou esse olho meio amarelado, assim, talvez interferido pela luz do fogo, né, que está ao redor dele. Uma outra vantagem também muito legal que tem de você mexer no computador é justamente esse retoque final que você pode fazer colocando algumas camadas, algumas cores por cima para você mudar o tom da imagem. Você viu ali que eu acrescentei uma camada de laranja e uma camada de vermelho por cima do desenho e depois consegui dar esse efeito aí para mudar a imagem um pouco. E aí, o que você achou do desenho? E aí, gostou do vídeo? O que você achou? Você concorda com o que eu falei durante o vídeo? Você discorda? Deixa aí nos comentários, ajuda a gente a crescer o projeto também se inscrevendo no canal, comentando aqui, dando seu joinha, compartilhando para os seus amigos que gostam de desenhar também e ajudando a gente cada vez mais a produzir vídeos melhores. Então é isso. Vamos continuar desenhando, errando muito, que não tem problema errar não, desde que você aprenda com esses erros. Desde que você consiga errar, ver que você errou, melhorar e no próximo fazer um desenho legal. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.